participação, muito legal ouvir vocês um pouquinho. Amanhã, se Deus quiser, temos algumas redações e quem sabe uma provinha, né? Vamos orar aí para Deus mudar as coisas aí. Vamos lá. A antiguidade, seu culto e sua crença. Um restinho da antiguidade para já entrar em Israel. Porque você sabe que Israel está dentro da antiguidade, né? Israel conta na antiguidade. Nós temos a história lá, com a idade do cobre, do bronze, não, do cobre, do ferro e do bronze, né? Depois a gente vai ter a história antiga com o nascimento da escrita, vem até 476, com a queda do Império Romano. Em 3.100 anos de Cristo, a arqueologia mostra que o Egito possuía formas de culto distribuídos em grupos separados. Depois da unificação da dinastia, os faraós passaram a serem vistos como deuses também. Uma das razões era a cultura de castas. Um período monoteísta é registrado no tempo do faraó Amenófis IV, que passa a se autonominar de Akhenaton, uma alusão ao deus Sol. As pirâmides eram seus templos. O Egito tinha vários deuses, era uma grande parte, agora em forma de animais, figuras da natureza com vários nomes, tais como Ra, que é o deus Sol, símbolos como Atom, disco solar, Horus, que tem aquele olho, né? O sol nascente e assim por diante. Eram também enoteístas, é uma forma de religião em que se cultua uma única divindade, considerada suprema, mas sem negar a existência de outros deuses. Interessante isso aí, né? Segue-se a proliferação semita com os árabes. Então, essa aqui é só uma parte do Egito, porque o Egito também tem a sua participação na mitologia. Nós falamos da mitologia da Mesopotâmia, a mitologia grega e a mitologia egípcia. Essas são as maiores que existiram no que nós discutimos aqui em classe, que é aquela busca do homem por algo supremo, que não sabia o que era, até que Deus se revelou com Israel. Israel vai revelar o Deus verdadeiro a todo mundo. E a pergunta é, por que Deus escolhe Israel? Por que Deus escolhe aquele espaço de terra? Você já notou? Vamos supor que esse palco aqui é Israel, tá? O que eu tenho atrás de mim, de Israel? Eu tenho a Ásia. O que eu tenho lá para frente? Eu tenho a Europa, uma parte da Ásia. O que eu tenho ali embaixo? A África, certo? E o que eu tenho na minha frente, no Mediterrâneo? O berço das civilizações. Israel foi um palco que Deus montou para dar o show. Já pensou nisso? Não. Israel podia ser em outro lugar, podia ser na Síria, podia ser lá embaixo, outro lado mais Egeu, podia ser em Creta. Deus coloca naquele espaço que ali fica no meio, para todo mundo assistir o espetáculo. Qual é o espetáculo? De um povo que não tinha, mas Deus dava. De um povo que não sabia fazer, mas Deus fazia por eles. Aleluia. Ali Deus colocou de joelho todas as civilizações. Só escapou os maias, os incas e os astecas. O resto, o que houve de civilização, viu a mão de Deus através de Israel. Viu ou não viu? As lutas que Israel venceu até hoje, né? Está vendo ainda, né? Até hoje. Mas Deus me põe ali um povo numa terra que não tinha água. E tudo bem, eu coloco água por cima, eu faço derreter o gelo lá no Monte Hermon, eu faço filtrar no Gileade, chega água potável embaixo para Israel. Eu coloco água lá em Berseba, lá embaixo do deserto, 24 quilômetros quadrados de água potável no tanque de Berseba, lá embaixo. Um povo que sai do Egito sem saber lutar, sem saber o que é espada, sabia o que era tijolo, sabia o que era a escravatura, sabia o que era um chicote, não sabia a espada. Deus dizia, eu vou na frente, eu luto por vocês. Aleluia. O que Raabe falou? Raabe falou o seguinte, ó, a gente ficou ouvindo aí, viu? A gente ficou ouvindo aí que Deus fez por vocês aí. Nós não temos medo de vocês. Nós temos medo do Deus de Israel. Aleluia. Aquela frase, pastor Charles, que Jacó passou pelo meio das nações e o terror de Deus não deixou que as nações tocassem em Jacó. Aí você vê que Deus montou um palco para dar um show para as civilizações, para que ninguém esquecesse de quem ele era, e isso foi Israel. Segue-se a proliferação semita com os árabes, por exemplo, que sendo linhagem hebreia também conservam um monoteísmo e uma lei para seguir. Já os israelitas trazem a revelação do único Deus, e a partir de Israel a cultura do culto vai ser usada para influenciar as nações, orientar os povos, trazer a presença do Deus único e verdadeiro a um povo que o adore.
Agora, pela primeira vez, há um povo que clama por um Deus vivo e ele vai se revelar. O que é que disseram a Moisés lá no Egito? Como é que é o nosso Deus? Quando eles descobrem o hebreu, como é que é o nosso Deus? Não, ele não tem imagem, ele não tem cara, ele não tem jeito, ele é um fogo consumidor, ele é uma voz. E quando Moisés está lá no Monte Horebe, eu já fui no Horebe umas 3 vezes lá, eu fico procurando no local lá. Claro que tem uma igreja lá, Santa Catarina, que disse que foi lá, mas eu não creio que foi aí não. Já senti uns arrepios no lugar lá, acho que é por ali. Ele me olha, e vê uma sarça pegando fogo. Ele conhecia aquela sarça, meu. Ele era pastor de ovelhas daquele lugar. Esse rapaz, aleluia, peraí. Desculpa aí, só um pouquinho. Ali foi o ponto de encontro, cara. Pastor William, naquele dia o céu parou. Deus disse, vou descer hoje. Eu esperei por isso muito tempo, desde que Adão pecou. O Espírito Santo estava afoito. Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Por que você acha que o Espírito Santo fica no meio das rodas ali? Ele não quis voltar. O Espírito Santo está... João fala, são 3 que ficam no céu. O Espírito, a palavra e Deus. A palavra é Jesus Cristo. Então ele estava lá. Quando ele sai do homem por causa do pecado, ele não volta. Apocalipse capítulo 4, capítulo 1, versículo 4. Ele aparece no meio, em frente ao trono. O Espírito Santo, o lugar dele é lá no trono. Mas ele rejeita e fala, eu vou ficar aqui, porque um dia o homem vai adorar de novo. E vai passar, eu quero ter a alegria de devolver a Deus essa adoração. Por isso que ele está no meio das rodas lá, onde ele vai, as rodas vai, ele puxa para cá. Quando alguém adora, ele olha, vai e desce, vai lá, entra na vida de Sansão, na vida de Davi. Israel traz agora esse Deus, que as nações não conheciam. Um Deus que falava, né? Um Deus que fazia e ninguém conhecia. Agora, eu imagino, glória a Deus, esse momento, está lá o Moisés, naquelas ovelhas dele lá, né? Mexendo, um cara que foi príncipe do Egito, ele foi livre docente, ele chegou num ponto mais alto, e agora está cuidando de ovelhas e de esterco de ovelhas. Mas Deus faz 3 coisas com Moisés. Primeiro, 40 anos, Moisés achou que era alguém. Segundo, 40 anos, ele descobre que era ninguém. No terceiro, 40 anos, ele aprende a ser alguém. Está ali, Deus vem naquela... Eu penso aqui, rapaz, lá no céu, as miríades, foi um dia afoito. Os anjos davam cada rasante de voada. É hoje, vai, e tal. Glória a Deus. Espírito Santo vibrando de um lado, rapaz. Glória, vai, vamos, bora. Aí Deus desce, rapaz, e se coloca o fogo dele naquela sarça. Deus não estava na sarça, estava no fogo. Aleluia. Moisés olha de longe, vê aquilo, aquela chama. Eu conheço aquela sarça, eu conheço aquele lugar, mas não quem que põe fogo ali? O fogo não se consome. Ele vai chegando, pá. Eu estou vendo o céu. Vai. Porque agora Deus vai se revelar a um homem. E o homem vai revelar esse Deus a uma nação. E uma nação vai trazer um homem para a terra. E esse homem conquista a igreja, que é Jesus. Aleluia. Quando Moisés ouve aquela palavra, né? Moshe, rapaz. Ele parte para o abraço. Aí Deus fala assim, não, Moshe, não. Tira o sapato aí, você está na Terra Santa. E eu entrei para o clube dos Moisés, chateados. Como é que Deus vai preocupar com o meu sapato uma hora dessa, meu irmão? É hora de abraçar, é hora de pensar em sapato, mas faz-me um favor. Só que aí tem uma grande revelação. Para a cultura hebreia, o sapato significava o passado. E Moisés teria que descalçar-se agora e ficar disponível para uma revelação nova que ele não conhecia. Eita! Moisés, esqueça o Egito. O faraó é o Senhor do Egito, eu sou o Senhor do universo. O Amon-Ra é o grande Deus, eu sou maior que ele. E você vai ter que se reprogramar. Tira tudo, deixa tudo para lá. Eu quero você descalço, dependente de mim. Eita, glória a Deus. Ali foi o ponto-chave. Eu sou o grande, eu sou. Eu não vou nem entrar nisso aí porque vai virar um culto aqui, não quero. Vamos para a matéria. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pensa sobre pé na terra,
Pé na terra. Eu pensei no pé, porque você remete-se a Gênesis, pé, cabeça, pé, governo e autoridade. Esse ferirá a cabeça, mas você ferirá, né? Não, a serpente vai pegar no pé, mas você vai esmagar a cabeça. Envolvido governo e autoridade. Aí vem Jesus e esmaga a cabeça da serpente. Moisés, quando pega a serpente, pega pela cauda e fala: Senhor, a cabeça é sua, o privilégio é seu. Aleluia. A melhor parte é para você, não vou esmagar, só vou dar uma rabiada aqui nela. E você vê que quando a mulher limpa os cabelos nos pés de Jesus, né? Ela usa o óleo e ela usa o cabelo. O cabelo tem todo o nosso DNA. A mudança do Evangelho ia atingir o DNA da gente, e a mulher fecunda. Então aquele óleo nos pés de Jesus estava simbolizando a autoridade do pé dele sobre a minha cabeça, na conversão. Aí lá na Santa Ceia ele inverte, ele pega a bacia e lava os pés. A bacia, a circunferência da terra, a água, o Espírito Santo, e os pés da autoridade apostólica, onde pisar os pés do Evangelho, né, levando o Evangelho. A casa que, se não te aceitar, bate a poeira. A casa que colocar os pés, ore por ela. Tem muita coisa envolvida em revelação da cabeça e do pé. Eita, glória a Deus. Aleluia. E o Deus cujo nome é impronunciável, eu falei isso ontem, né? Ou seja, diferente de que nem mesmo a língua humana poderia decifrar, usa-se falar Jeová ou Yahvé por uma questão de transliteração e inversão, um Deus que, ao contrário dos outros, não possuía rosto, nem imagem, que tem vida própria, que faz sinais nos céus e na terra. De acordo com estudos, o som mais aproximado para reproduzir o tetragrama é o som do sopro, para se entender que ao respirar e expirar, falamos o nome indizível de Deus. O texto diz no Salmo 150, versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Por toda a Bíblia, Deus se aproximou do sopro em várias ocasiões. Até o ateu, quando respira, pronuncia Deus. Em contraste com os outros deuses, frutos do medo, do temor humano, da confusão com os fenômenos naturais, possuem nomes extinguíveis, ora trocados, ora mudados. São esculpidos em pedras, madeira, em gesso, e viram ruínas, não interagem, não falam, não ouvem, não veem. Israel levanta um culto ao verdadeiro e único Deus, trazendo à terra uma nova dimensão para todos os povos. Presta atenção aqui agora numa coisa. Eles vão cultuar o nada. Por quê? Os mesopotâmios tinham lá os seus deuses, tinham as imagens, né? As estátuas, os gregos também. E quem não tinha estátua colocava a crença na árvore, que era o caso dos nórdicos, né? Dos carvalhos. E você vê, agora Israel me traz um Deus que não é nada, mas que é o tudo. Um Deus que não se vê, mas que fala, que toca, que mostra, que levanta, que toca, que faz as coisas acontecer. Os outros que tinham cara, os outros que tinham presença, os outros que tinham imagem, nada fazia. Agora Israel tem um Deus que eles não veem, mas ele se revela. Um Deus que faz uma nuvem ficar parada, voar, andar, parar. Era um drone, na verdade, um drone de Deus. Ele seguia o drone, parava o drone era um drone que estava ali. E agora Israel me traz um Deus ao contrário do que se fala, dos deuses que tinham tudo, mas não tinham nada. Agora eles que não têm nada, que, aparentemente, mas que tem tudo. Um nada que fala, um nada que resolve, um nada, por isso que ele é abstrato, por isso que o nome não se pronuncia, por isso que ele é totalmente... Glória a Deus. Israel traz uma revelação. Isso só podia... Eu imagino a cabeça do israelita, cara. Como é que era isso? Não, meu Deus do céu, uma coisa que... E outra. Um homem entra numa tenda, recebe uma revelação e traz para o povo algo que só podia ser de Deus, leis, estatutos, medidas de prédio, como fazer as coisas. Havia algo que se movia naquele momento. Eu fico pensando a cabecinha do menininho israelita lá, porque ele viu toda essa cena acontecer. Infelizmente morreu no deserto, porque acompanhou os pais da murmuração. Aí só sobrou o Caleb, né, o Josué.
Mas o que Deus... E quando eu vou lá no deserto do Sinai, eu fico ali, eu faço meus trabalhos logo com a equipe, libero logo, porque eu quero ter meu tempo lá, eu fico meu tempo. De vez em quando, um dia eu estava lá, rapaz, no local lá, eu falei, acho que eu vou ver agora a sarça. Vou ver a sarça. Aí eu fiquei assim, cara. Não cheguei a tirar, porque quando eu comecei a me concentrar, cara, veio um bode dos infernos, mas deu uma berrada que eu saí correndo. E o infeliz do Tiago pegou na câmera esse negócio, rapaz. Eu falei, se você não apagar isso aí, eu vou deixar você aqui no Egito. Pastor, eu consegui. Eu falei, não, você não conseguiu nada. Eu estava assim, cara, aleluia. Aí, rapaz, pelo amor de Deus. Bode. Agora, vou falar uma coisa aqui agora. A liturgia e o culto israelita, ele começa ali com Moisés no Sinai. Sabe por quê? Alguém aqui subiu no Sinai? Não. Para subir o Sinai, para subir o Sinai é uma liturgia. O beduíno que mora lá, ele ensina, ele treina as pessoas. Então é assim, não pode conversar. Se conversar, cara, você não vai subir, não adianta. Porque você vai subir 3.000 metros. Você vai desafiar a montanha. Não é a montanha que está vindo a você. É você que está indo na casa da montanha. Você tem que respeitar a montanha. O ar é rarefeito. Meu amigo, você vai sendo sufocado, uma coisa vai te apertando aqui no pescoço. E o que você faz? É um pé na frente do outro, respira fundo. Roberto, quando você chegou aí no Sinai naquela vez, não? Então, você vai um pé na frente do outro e vai respirando. O seu pulmão vai se acostumando, a natureza vai fazendo a transferência. Gente, é demais isso. Para Moisés subir ali, ele teve... Aí a montanha te obriga, rapaz, a você subir de uma forma diferente. Você vai compenetrado, você vai pensando nas obras de Deus, na graça de Deus, no amor de Deus. Você vai... E o local ali te lembra, né? Os mandamentos, te lembra todo aquele negócio. Quando você chega lá em cima, rapaz, você está assim... E uma coisa que eu vi lá, que quem vai ver, né? É a simetria das erosões que há. Gente, parece que foi feito é muito reto, é impossível o homem... Lá tem crateras que estão assim com erosão, que cabe um helicóptero dentro voando, então é impossível o homem fazer. E você vê lá em cima, aleluia, glória a Deus, você vê as montanhas com sinais de queimadura, de algo que queimou ali, glória a Deus. Porque a pedra é calcária, porque ela é mais escura, blá, 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 meu. Ali teve um dia que teve fogo ali em cima. Um negócio, onde Deus passa, deixa a marca dele. E onde Deus deixa, não se apaga, glória a Deus. Não, tinha muita fenda, várias fendas, não sei qual daquelas lá. Mas tinha muita fenda. Elias tinha um monte de Carmelo. Na caverna dele, não sei onde é que fica ali, né? Tem uma montanha lá do Carmelo, é um daqueles lugares ali. Estou falando no Horebe. Tá no Horebe também. Tu pensei que está falando do Monte Carmelo. Não, esses lugares a gente não acha, né? Não tem como ver, mas é naquela região. Dizem que foi na Arábia, lá em outro local, mas não bate com... É porque acharam os escritos em hebraico, mas todo lugar tem um escrito hebraico. Bom, isso é outra história. Ao subir a montanha, você já tinha ali uma liturgia. Parece que Deus já desenvolve ali algo interessante. E quando chega lá em cima, a sua visão é maravilhosa. E o local que Deus desceu, falou com Moisés, olha, é maravilhoso. Israel começa agora a importar isso. Agora, interessante que eu não vou entrar no tabernáculo, porque o tabernáculo seria muita matéria, seria tipologia. Aí eu ia gastar muito tempo com a simbologia do tabernáculo. Eu vou dar só uma passada por trás do tabernáculo nessa matéria. Vai só passar por fora, dar uma olhada. Hoje existe lá um tabernáculo, lá no sul de Israel, totalmente idêntico ao tabernáculo de Deus. Só não é de couro não é couro de animal, porque por causa do internacionalmente tratado não pode, né, fazer isso, mas é uma espécie de cortina bem aproximada. A simbologia que está por trás, você sabe que tem muita coisa ali, eu não vou explicar aqui, mas o que eu acho interessante é a projeção, pastor Roberto, a projeção da liturgia do tabernáculo. Começa na porta do átrio,
a entrada do sacerdote, o lavar das mãos, o sacrifício do animal, o sangue natal, aí entra os pães da preposição, o candelabro e tal, até chegar no Santo dos Santos, onde vinha o Shekinah de Deus. E essa questão do Shekinah é interessante, que existiam duas nuvens. Você pode ver no texto bíblico, tem a Shekinah, que era aquela nuvem que só vinha no propiciatório quando aspergia o sangue do cordeiro. Então vinha a Shekinah, que se o sacerdote estivesse em pecado, ele morreria, dado a Shekinah. Mas existia a nuvem de glória, aquela que ficava no tabernáculo, sobre o tabernáculo, ficava também na tenda da revelação, que as pessoas se aproximavam, nada acontecia. Hoje as igrejas cantam, envia a tua Shekinah. Quando eu viajo, a turma está cantando, envia a tua Shekinah, eu falo assim, eu não envia não, manda a nuvem de glória, deixa a Shekinah aí, porque se ela descer, ela mata meio mundo aqui embaixo, talvez inclusive eu. Então segura a Shekinah. Aí eu me lembro de Jesus, Senhor, perdoe-lhes, porque eles não sabem. O pessoal lê a Bíblia, acha bonito, né? E vai compondo as músicas. Teve um pastor que brigou lá com o pastor dele, um presbítero, chegou em casa nervoso, Deus vai falar comigo agora. Abriu a Bíblia, caiu naquela parte que Davi fala para o filho, vai tu, Absalão. Ele falou, vou abrir um salão. Aí foi abrir um salão, mas era Absalão, era o nome do filho de Davi. Vai tu e Absalão. Vai tu, Absalão, vai tu e abre um salão. Aí ele foi abrir um salão. Então, oh meu Deus, meu Deus, meu Deus. O pessoal canta, envia tu, achei que nada contra quem compôs, a composição, mas se Deus ouvir aquela oração e mandar Shekinah, sobra ninguém, meu filho. Morre todo mundo nessa igreja. A palavra Shekinah está na Bíblia? A palavra Shekinah consta lá? Então, esse é um problema de tradução. Algumas versões existem, outras não. A gente tem que ver qual que fica. Porque com o Gamarra, né? o Mishnah, toda aquela composição do Torá que vem o Netuvim, tem muita coisa que foi colocada, a gente importou, outras não, o Cano aceitou, o Cano não aceitou. Existe essa palavra, ela está, mas uma parte usa, outra parte não. Bom, a nuvem que vinha lá era essa aí. É a nuvem de próprio Deus, né, cara? Ele vinha ali, e o pessoal canta isso hoje. Mas a minha posição é a seguinte, a projeção que havia do átrio, isso é muito legal. Tem gente hoje que é chegada no voador já no Santo dos Santos. Já quer pular do átrio para o Santo dos Santos. Isso me lembra, pastor Roberto, a nossa vida e proposta de santidade. Começa lá no átrio, se lavando, colocando o sangue do cordeiro nas pontas do altar, lavando na bacia e tal. Gente, a comunhão, o pão, o candelabro, até chegar no Santo dos Santos. Isso me dá, Deus está me dizendo o seguinte, é uma projeção. A santificação é um processo. O pessoal hoje usa santificação como se fosse uma tostadeira de pão. Põe lá, abaixa, liga, o cara já pula santo. Pá! Não, o tabernáculo foi assim, a igreja primitiva foi assim, havia uma projeção. Se a minha liturgia não está levando o meu povo a uma santidade, esqueça. Faça outra coisa, pelo amor de Deus. Não é? Eu tenho que preservar por isso. O Israel tinha essa ideia. Se você vê toda a composição simbólica de Israel, ali aquele tabernáculo era uma escola, 24 horas ali ensinando aquele povo. Olha que foi muito tempo e há muita simbologia, mas o mais importante era a liturgia que se fazia ali, a projeção. Quando eu vou num culto, mesmo sendo pastor ou pregador, meu amigo, eu entro pelo átrio. Entrarei por suas portas com gratidão e com hinos de louvor. Eu vou fazer a minha tarefa de casa, meu dever de casa. O culto, irmãos, a liturgia, irmãos, para nós tem que ser uma projeção. Aliás, a liturgia no culto é um processo de Deus. Aleluia. A que Deus vai fazer no final? Não, Ele pode fazer no começo já. Não, o que Ele vai fazer, cara, Ele vai fazer. Agora, o que eu tenho que fazer é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que entrar por aquelas portas, quando é a reunião. Não essas portas, uma reunião. A igreja não é essa aqui, a igreja é o povo. A gente se reunir como igreja, eu tenho que fazer a minha projeção. Eu tenho que lavar as minhas mãos, eu tenho que oferecer meu sacrifício, eu tenho que... Uma coisa interessante aqui sobre o sacrifício. O sacrifício, ele era o símbolo de uma aliança, sim ou não?
O que validava uma aliança? Sacrifício. Uma aliança sem sacrifício não, é igual hoje. Se eu vou comprar um carro do Salomão, o que vai validar o meu carro para mim é o pagamento. Se eu não pagar, eu não tenho meu carro, eu tenho que te pagar. Então, a sua compra e venda, nossa, envolve pagamento. Sacrifício, na liturgia hebraica, gente, ninguém fazia sacrifício por moda. Ô pessoal, vamos fazer sacrifício aí? Não. Sacrifício está envolvido duas partes. Era uma aliança. Quando não era aliança, era uma confirmação de uma promessa. É um renovo. Então havia um altar, certo? E os aliançados, Deus e o sacerdote ou o povo, através do sacerdote, ou até mesmo a questão pessoal, que é o caso de Abel. Mas envolvia, o sacrifício validava a aliança. Então, o sangue era derramado primeiro aonde? Na tua casa, não? Na casa do sacerdote? Não. Onde é que o sangue era derramado? No altar. O sangue no altar validava a aliança. Qual que é o sacrifício nosso hoje? É o suor, é o trabalho, é o que a gente, é o nosso ganha-pão. Quando viu o sacrifício e validava no altar, aquela aliança garantia o que Deus ia fazer. Estava aliançado. Hoje eu recebo meu salário, em vez de molhar o altar, eu vou molhar o posto de gasolina, eu molho o supermercado. Quando eu recebo a minha parte de Deus, eu já tiro aquilo que é do Senhor e já levo, pode ser um cartão de crédito, pode ser o que for, eu vou molhar o altar, eu vou validar a aliança. Mas o pessoal sai validando outras coisas. Por último, eu vou lá no altar porque... pastor, você está judaizando? Não, eu vou entrar ainda na parte cerimonial e na parte memorial, tá? Tem coisa para Israel que é cerimonial, que ficou em Israel. E tem coisa que serve para a igreja, para todo mundo. Entendeu? A parte memorial é para todos observarem. Ou você quer só comer o Novo Testamento? A Bíblia fala que o dia que o povo saiu do Egito, o Senhor falou o quê? Como o cordeiro, só uma parte que der. Vai comendo aí o que der, deixa para trás. É isso? Está escrito lá, não? O que eles falam? O que ele falou? Coma todo. Então, meu filho, é o novo e o velho. Ou é todo ou é nada. A palavra, ele não é a palavra? Eu vou comer toda a palavra. Então, eu aceito isso para mim. E outra coisa também, essa questão de dízimo e oferta é uma questão muito pessoal e de fé. Pastor, o dízimo é do bruto ou do líquido, meu, seja o que for, é de fé. Quer do bruto? Dá, meu irmão, é questão de fé. Não existe uma... Agora, isso é sagrado. Se eu entrar aqui nas leis da primícia em relação à liturgia, nós vamos falar aqui 3 horas da manhã, porque tem muita coisa aí. É muita coisa aí. Muita coisa que ficou para Israel, mas muita coisa que também é para a igreja. A começar por Jesus, que ele é a primícia. Ele foi dado para redimir o defeito, para redimir o restante, que somos nós, os defeituosos. Senão, por isso quando nascia uma primícia com defeito, tinha que quebrar. Porque é maldição. Porque quando a primícia não é dada... Eita! Oh, meu Deus, vamos voltar aqui, porque... Vamos voltar aqui, ok. Não, porque eu não quero desvirtuar o assunto, mas está dentro. Né? Está dentro. Então, se nosso povo não aprender com as primeiras coisas, esqueça as últimas coisas. Esqueça os cultos de liturgia, porque se nós não estamos dando o nosso melhor, não espere isso de Deus, porque Deus também é justo. Né? Então, quando você pensa assim, mas porque o diabo, cara, criou essa frase. Isso é para Israel. Meu amigo, não, você tem que ler Bíblia para começar. Né? Tem que entender a Bíblia. Tem coisa que não é só para Israel. É coisa para a igreja também. Israel serviu como base didático. E morreu com Israel o cerimonial. Está lá com ele. Eu não vou mais aqui matar uma ovelha aqui em cima. Não foi isso mais. Mas é memorial para mim. Porque a memória do Cordeiro me aponta para a cruz de Cristo. Pronto. E aquela eterna questão, aquela eterna discussão, que o dízimo está na lei, a oferta está na graça. Meu irmão, pode pôr na lei, pode pôr na graça. Se eu quero fazer, eu faço, o dinheiro é meu. Aleluia, eu quero devolver para Deus. Tá bom? Outra coisa. Eu entendo que se você for fazer, não usa nem a Bíblia, tá? Para começar. Vamos bater pela lógica primeiro, depois a Bíblia. Vamos bater primeiro pela lógica. Se a graça cumpriu a lei, logo, isso é metafísica, a lei
ou é igual ou maior a lei, a graça, ou é igual ou é maior que a lei. Portanto, tudo que reside na graça tem que superar a lei, inclusive o sangue de Cristo, superou o Cordeiro, ok? Então, se a lei dizia que era, dizem lá que é o dízimo da lei, a oferta da graça, a oferta vai ter que ser de igual teor ou maior que o dízimo, então o dízimo é mais econômico. Fica lá. Aleluia. Glória a Deus. E o dízimo é o macho, a oferta é a fêmea. Quando você cruza, nasce um filhinho chamado prosperidade. Glória a Deus. É por aí. Aleluia. Então, o negócio é dar, meu irmão. Vai lá, coloca dízimo, coloca o que você quiser, vai Deus vai abençoar e tal. Primícias, o que for. Nós temos que colocar Deus no lugar dele. Qual que é? Primeiro lugar. Em todas as coisas. O meu livrinho saiu, aquele livro que eu dei para vocês aí, ó. Meu primeiro livro que eu vendi, não é o valor. Primeiro que eu vendi, aquele dinheiro é primícia. Eu coloquei para Deus. A minha filha estava precisando trabalhar, procurando emprego e tal, até que conseguiu emprego. E precisando de dinheiro, que era o primeiro pagamento ela me deu uma dó dela. Falei, filha, pai, isso é a primícia para entregar no altar. Eu falei, Deus perdoa, filha. Está precisando. Isso é a primícia para entregar no altar. Rapaz, ela está precisando tanto daquele dinheiro, trabalhou 30 dias, mas ela obedeceu, né? Eu não prego isso como doutrina, sabe? Isso é coisa muito pessoal. Deus abençoou a minha filha de uma forma tremenda. Até uma faculdade ela ganhou bolsa. Aleluia. Então Deus precisa tomar o lugar dele na adoração, na liturgia. Ele tem que ser o primeiro mesmo, todas as coisas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. Veja essa frase aí, ó. Shema Israel, Adonai Elohenu Adonai. Repita comigo. Shema Israel, Adonai Elohenu Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai nosso Deus é o único Senhor. Essa foi a última frase que o Egito ouviu no dia que Israel... Agora, aqui está a célula máter da liturgia. Aqui está, meus irmãos, a crença nuclear de Israel. Olha essa frase. Eu queria que você levasse essa frase para casa e ficasse lendo ela assim uma hora. Ouve Israel, o teu Deus, o nosso Deus é o único Senhor. É isso que está escrito que eles falavam, né? Também no Mezuzá e outros lugares, e sempre recitaram. Israel sabia isso de cor. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Quando Israel estava saindo, eu vejo os senhores de idade tropeçando, caindo na estrada, levantando a mão para o céu, dizendo, ouve Israel, o teu Deus é o único Senhor. Meu irmão, Deus me entra num país, cara, onde tem um cara chamado Faraó, que é o Todo-Poderoso, dono da cocada preta. É o que está o tampa, o que fecha em cima, o que assina o último cheque, é o cara do contrato, é o cara que fecha e abre. Amém? Ele é o top das galáxias. E Deus diz, vou tirar meu povo com mão de ferro. Deus abraça Israel. Deus ouviu o clamor de Israel. A Bíblia diz, descerei e verei o clamor do meu povo. Por isso que eu falo, irmãos, que Deus só ouve clamor. Deus não ouve outra coisa. Não vai reclamar que não vai ouvir, não adianta. Ele só ouve clamor. Quando eu fui enviado como missionário, em 1988, eu comecei cedo. Na época, a igreja consagrava pastor solteiro. Eu tinha 21 anos de idade. Fui consagrado e enviado para o campo missionário, né? Fui para lá. Fui no Agreste de Pernambuco. Peguei uma igreja 3P. Pequena, pobre, problemática. E eu comecei a sentir, meu irmão, o alto mar. É a igreja 3P, né? Não conhece, não? Isso é uma categoria de igreja. Igreja 3P. Pequena, pobre, problemática. É. Hoje não é uma igreja maravilhosa lá. Hoje é um distrito. Mas eu peguei uma igreja deficiente mesmo, sabe? Fui mandado para lá, porque o seminário, cara, é praia, é alegria, é verão, é um sol de verão, seminário, barraquinha, aquela alegria na beira da praia e tal. Aí quando você faz o primeiro ano, você sai das ondas, já vai pegando assim aquelas marolas, você se formou, você já viu um pouco a terra distante, mas está tudo bem, está tudo ali, é só correr que dá tempo. Você foi para o ministério, já está em alto mar,
mas tá tudo bem, daqui a pouco vem aquela primeira onda. Eita, e bate embaixo, o barco vira, você fala, estou em alto mar. Se olha para trás, não vem mais terra. Agora eu volto ou não volto? Eu fico ou não fico? Como é que eu faço? Não vou mais voltar. Quando você pega o alto mar, você fala, não sou pastor, não. Eu não fui chamado para essas coisas, não. Estava muito bom na praia, estava muito legal lá com a turma do seminário. Alto mar, meu irmão, é quando você sabe se o cara é marinheiro mesmo. Vai vomitar um pouquinho no começo, e eu peguei esse alto mar. Falei, meu Deus, que é isso? Rapaz, não aguentava mais. Eu cheguei de seminário cheio de apostila, cheio de, vamos fazer acontecer, vou aplicar o SWOT aqui e tal. Funciona, claro que funciona, mas, rapaz, a igreja já não tinha ninguém, né? Tinha pouquíssimas pessoas, eu peguei com pouquinhas pessoas mesmo. A igreja passou uma dificuldade lá. Assim que eu cheguei, eu fui jurado de morte para uma pessoa que queria me matar. Eu preguei 3 meses olhando para a rua com medo de morrer. Coisa assim, cara, terrível. Eu passei fome. Não é que a igreja me abandonou, não. Eles mandavam o dinheiro para mim, meu salário na época era 400 milhões de cruzeiros. 400 milhões de cruzeiros, Mandava para mim aquele dinheiro, eu comprava cortina, banco, microfone. Quando chegava a hora de comer, eu não tinha que comer. Aí, se não fosse irmão me ajudar, eu morri de fome. Teve um dia que eu não aguentei, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou embora daqui, não sou pastor, não fui chamado para isso, eu estava muito naquelas convenções de jovens lá, eu estava muito animado, mas aqui em alto mar já vi que não deu para isso não, vou embora. Fiz a minha mala, coloquei as coisas, tudo dentro, fui lá falar com o bispo. Aí subi a rua assim, peguei um orelhão, e liguei aquele número que era a cobrar, lembra aquela musiquinha? Tem pobre ligando para mim, tem pobre ligando. Após o sinal do inferno, fala né, onde você está falando, desgraçado. Eu disquei aquele número lá para entregar para o bispo, para a igreja. Quando eu estava discando o número, só para você rir um pouquinho, mas a coisa é séria. Quando eu estava discando o número, terminei para discar, eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez no ministério. Nem quando estava no seminário eu tinha ouvido. Deus falou comigo, será que Jesus faria isso? Deixaria as suas ovelhas? Aí o telefone caiu da minha mão assim, cara. Eu voltei lá depois de 20 anos agora, e eu filmei o local, mostrei. Chorei de novo. A vizinhança aí para fora, eu contei o testemunho já de uma vez ali, que hoje a igreja é uma potência. Hoje somos 10 igrejas na cidade. Aquela igreja, hoje são 10. O distrito é enorme lá, glória a Deus. E o pastor, o superintendente, foi meu discípulo. Era o Eliakim, o menino que me ajudava na igreja. E carregava minhas coisas. Hoje é o superintendente lá. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, o telefone caiu assim, eu vi o bispo falar assim, alô, fale, alô, quem está falando? O telefone estava balançando assim, o telefone. Quando eu olhei de volta para a cidade, estava no alto, Deus derramou um amor no meu coração por aquela cidade. Era a mesma cidade, era o mesmo local, era a mesma rua, a mesma calçada, mas o olhar era diferente. Eu senti um amor por aquela cidade. Eu desci aquela rua com as mãos abertas, chorando, cara. O povo na rua viu, esse cara é doido. Esse cara está... Sabe por quê? Eu vim entender depois disso. Você só se apaixona pela obra de Deus quando você ouve pelo ouvido de Deus. Você é incapaz de ouvir o clamor da cidade, até que você ouça o que Deus está ouvindo. Foi o que Moisés ouviu naquele dia. Moisés ouviu pelos ouvidos de Deus. Há um povo que clama por mim, Moisés. Eu quero que esse povo me saia para prestar culto. Eu quero uma liturgia lá no deserto. Eu e meu povo, eu quero ter um tempo de férias com eles lá. Chega de chicote. Chega de sofrer. Eu vou trazer para vocês comida do céu. Eu vou dar codorna. Eu vou dar maná. Eu vou colocar água na rocha. Eu vou trazer uma nuvem para aquecer de noite e para iluminar de noite. E para fazer sombra de dia. E Moisés começou a ouvir o que Deus estava ouvindo. A pergunta é, o que Deus está falando de Curitiba? Porque se eu for ouvir Curitiba, eu não tenho muito a fazer, eu tenho desânimo, eu não quero fazer, eu não vou para frente. Agora, quando eu começar a ouvir o clamor do bairro Novo, o que Deus está ouvindo no bairro Novo? O que Deus está ouvindo na Fani? O que Deus está ouvindo na Kennedy? O que Deus está ouvindo no Boqueirão? O que Deus está ouvindo no Capão Raso? O que Deus está ouvindo aí? Quando eu começo a ouvir pelos ouvidos de Deus, eu começo a ouvir o clamor da cidade. Porque Deus só ouve o clamor da cidade. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Aí Deus ouviu o clamor de Israel, chamou um homem e disse: ouça aí, Moisés, ouça o que eu estou ouvindo. Ouça o que eu estou ouvindo. Está vendo aí? Olha, Moisés tinha saído de lá, já tinha abandonado. Ele não queria mais nada com o Egito. Ele tinha matado um egípcio lá, não é isso? Ele estava correndo de lá, ele estava com um problema lá no Egito. Tinha coisa no cartório lá. Mas por que ele volta? Aí ele vem lá da montanha com o rosto brilhando, que é a primeira coisa que acontece quando você ouve o clamor, Deus muda o teu rosto. E sabe quem vai perceber? O teu rebanho. O teu rebanho vai dizer: está diferente. Tem alguma coisa que está acontecendo aí. Aí você vai dizer: olha, eu achava que era alguém, agora aprendi que não sou ninguém. E daqui para frente eu vou aprender a ser alguém. Eu começo a ouvir o clamor. Eu ouvi, aí, pastor, eu comecei a ouvir o clamor daquela cidade. Eu desci de braços abertos. Próximo culto que eu tinha, não reclamei nada. Eu abracei cada ovelha na porta da igreja. Alguém falou assim: o que aconteceu com o pastor? Dali, a igreja começou a crescer. Começou a chegar gente. Eu comecei a superar as minhas dificuldades. Depois veio outros pastores. O bispo me chamou para outro lugar. Outro pastor começou a vir. Hoje eu volto lá. A igreja que eu ia abandonar, cara, eu fiquei tanto de remorso depois. A igreja que eu ia abandonar, que eu fiz a minha mala para ir embora. Quando eu vejo hoje, é um grande templo, segundo andar, uma igreja linda, uma coisa lá, e 10 igrejas pela cidade. Eu não sei quando eu prego, onde eu vou, eu não sei onde eu prego. E naquela noite, quando eu volto, que eu desfiz a minha mala, quando eu abri a minha mala, caiu um livro, Heróis da Fé. Meu pai tinha me dado esse livro. Eu li a história de Smith Wigglesworth. Eu adormeci 5 horas da manhã no chão da casa pastoral. Eu acordei 9 da manhã, todo com lama de lágrimas. E a voz voltou a falar comigo. Que quando você ouve o clamor por Deus, aí ele começa a falar com você. Deixa essa paciência o dia inteiro. Aí sim, é esse Deus que eu estou falando que fala mesmo, não do celular, né? E aí eu ouvi Deus falar comigo: levanta e vai descansar. E agora eu estou tomando conta da sua igreja. Quando eu acordei, 1 da tarde, sentei na cama. Era uma cama de campanha, rapaz. Tinha só um guarda-roupa, cama de campanha. Quando eu sentei, Deus falou comigo assim: você vai pregar 3 meses sobre adoração, sobre louvor. Louvar na dificuldade, porque o meu povo era um povo que sofria muito. Uma irmã caiu lá no chão, eu pensei que era demônio, não era, era fome. Ela estava com fome. Eu fui só demônio da mulher. Ela falou: pastor, não é demônio, eu estou com fome, estou conseguindo ficar em pé. Era esse meu povo que eu tinha. E comecei a orar e comecei a pregar 3 meses sobre adoração. Louvar a Deus, acima de todas as coisas, louvar. Aí, por coincidência, recebi de presente a revistinha, o livro do Mary Carrot, Louvor que Liberta. Aí pronto, aí tinha a dupla mensagem, tinha munição. 3 meses depois, o povo começou a vir. Os carros paravam em frente da igreja, queria entrar. E dizia: o que tem nessa igreja? Então todo mundo está comentando. Eu não tinha nada, cara. Eu tinha um violão, um microfoninho azul que eu usava, mas eu tinha uma coisa. Eu estava ouvindo o clamor de Deus, e Deus estava falando através de mim. E as pessoas começaram a ouvir. Não tinha internet, né? Porque eu não tinha Facebook, eu não tinha nada. Não tinha como. Era a unção que estava naquele lugar. E quem entrava era curado, quem entrava era transformado. Hoje eu volto lá para pregar numa catedral, com 10 igrejas no campo e outras mais nascendo. A maioria são discípulos que eu deixei naquele lugar. Glória a Deus. Então, Israel sai com essa frase: ouve, Israel. Eu quero mudar essa frase hoje. Ouve, Nazareno. O nosso Deus é o único Senhor. Amém? Pastor Roberto, está chegando a hora de nosso povo nazareno começar a ouvir o clamor de Curitiba. Porque se a gente conseguir ouvir Curitiba clamando, nós não seremos os mesmos. O nosso bairro não será o mesmo. Nosso ministério não será mais o mesmo. Você vai esquecer que tem pouco ou muito crente, que, sei lá, você vai começar a fazer coisas que você nunca fez. Vai pregar o que você nunca pregou. Porque Moisés fez o que ele nunca fez, né? Ele começou a agir como ele nunca...